Igreja, boa noite a todos. Eu sei que a maioria talvez tenham vindo esperando ver o pastor Welton. Não é o pastor Welton, mas eu espero que a palavra possa ministrar o coração de vocês tanto quanto ministrou o meu coração. Eu posso dar umas erradas aqui de vez em quando, já estou tremendo porque o meu nervosismo é grande, porque assim, eu estou acostumada a falar com um grupo pequeno, eu estou acostumada a falar nas casas do GR, às vezes, mas tem muito tempo já as quintas-feiras, agora com um público tão grande igual esse de domingo, aqui igual hoje, é a primeira vez. Então, vocês me perdoem se eu errar, se eu ficar muito nervosa, mas espero que a palavra do Senhor possa tocar o coração de vocês, porque afinal de contas a gente está aqui nessa noite para ouvir Deus falar conosco. E eu gostaria que vocês estivessem abrindo as suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor venha ministrar os nossos corações, ó Pai. E Deus, eu clamo ao Senhor nessa noite, que o Senhor possa falar aos meus irmãos da mesma forma que o Senhor falou comigo, ó Pai. E que possamos sair daqui, ó Deus, totalmente tocados pela Tua palavra, totalmente tocados pelo Teu Espírito Santo. Que essa palavra, Deus, seja uma palavra que venha nos dar ânimo, que venha, Deus, nos incentivar a fazer parte da obra do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Conta-se uma história de que havia numa terra um rei em guerra. E o rei, ele espantava todos. Por quê? Ao fazer prisioneiros, ele os levava para uma sala, e nessa sala tinha vários arqueiros. E aí ele, ao mesmo tempo, tinha vários arqueiros e tinha uma porta de ferro, e nessa porta de ferro havia-se cravadas nela várias caveiras ensanguentadas, algo bem pavoroso. E aí ele levava os seus prisioneiros para aquela sala e lhes dava duas opções. Mandava eles se enfileirarem ali e lhes davam duas opções. Ou vocês podem morrer trespassados pelas flechas dos meus arqueiros, ou vocês podem escolher a porta de ferro. E aí, vocês entrando, eu os trancarei lá dentro. E conta a história que todos os prisioneiros escolhiam a morte. E aí, passados vários anos, a guerra se acabou, e um dos soldados que trabalhava com o rei já há muito tempo perguntou para ele: soberano, posso te fazer uma pergunta? E o rei falou com ele: diga, soldado. E aí o soldado falou assim: o que há por trás daquela porta de ferro tão pavorosa, que todos não escolhiam? E aí o rei vira para o soldado e fala: vá e olhe por si mesmo. E aí conta a história que o soldado foi e vagarosamente ele começou a abrir a porta. E à medida que ele ia abrir naquela porta, ia entrando raios de sol na sala. E foi até o momento que ele abriu toda a porta e ele viu que a porta dava para um caminho que levava à liberdade. E aí o soldado espantado, ele olha para o seu rei e só olha para o rei com aquela cara assim, aquela pergunta, mas ele não chega a fazer a pergunta, ele só olha para o rei e o rei responde a ele: eu dava aos prisioneiros duas opções de escolhas, mas todos eles preferiram a morte. E o que eu quero trazer para vocês nessa noite é a seguinte questão: o que paralisou cada um daqueles prisioneiros e fez eles escolherem
morte através das flechas foi o medo. Foi o medo de seguir adiante e de ver o que tinha por trás daquela porta. Eles não chegaram nem a cogitar que por trás daquela porta pavorosa podia ter algo bom. Mas o medo impediu a cada um deles de fazer uma escolha pela porta. E assim eles escolheram a morte. E aí, eu parei para pensar e comecei a analisar que o que tem feito hoje em dia muitos cristãos ficarem paralisados, e aqui mesmo na nossa igreja, tem sido o medo. E um grande exemplo disso é quando o nosso pastor está aqui à frente pregando, que não é o caso hoje, e ele está convidando aqueles que estão aqui no banco a vir fazer parte da obra do Senhor, a trabalhar no reino dele, como o Vinícius disse agora há pouco aqui no momento dos dízimos e ofertas. Ou seja, quando o seu líder de GR está lá às segundas e aos sábados, falando com você, para você vir trabalhar nos ministérios da igreja, ou para você assumir uma liderança no GR, que a gente vê um grande potencial nos irmãos e a gente convida para trabalhar no reino de Deus. E aí muitos respondem para a gente: eu? Não, eu tenho vergonha de falar em público. Tá doido? Não vou não? Isso não é para mim não. Ou então outros vêm e falam assim: não, eu tenho medo de errar. Vai que eu chego lá na frente, lá, estou trabalhando, que nem o Ministério Geração Luz, sai às ruas aí, eu erro, eu falo uma palavra e não era aquilo ali. Não é para mim não. Ou então, muitas das vezes a gente ainda ouve as seguintes questões, a seguinte justificativa: eu tenho medo das situações que podem surgir e eu não saber resolvê-las. Vai que eu estou ali, nem no Ministério Geração Luz, eu estou aqui na igreja, surge um problema e eu não sei resolver, e eu preciso, como líder, como uma pessoa trabalhando no reino de Deus, eu preciso saber. E a gente ouve justificativas desse estilo e até outras. E aí, a gente vê que o medo tem paralisado os cristãos de sair do banco e fazer parte do reino de Deus. E aí eu fui procurar no dicionário o que significa o medo. E o dicionário descreve o medo como uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E a ênfase desse medo, ou seja, o máximo desse medo, é o pavor. Pessoas que têm pavor de alguma coisa, pavor de algo, e as paralisa completamente. Geralmente, essa reação ou sensação, ela é obtida por um estímulo físico ou mental. Mental pode depender da sua interpretação de alguma coisa, pode depender da sua imaginação. Tem gente que é muito criativa e aí, dependendo da situação, já começa a imaginar um monte de coisa ruim, já começa a imaginar algo que começa a paralisar ela, principalmente quando a gente está com medo. Principalmente no escuro. Criança, então, quando está no escuro, tem medo, começa já a imaginar um monte de monstro, um monte de coisa, e assim é. Também uma crença, às vezes você tem uma crença de algo e aquilo ali te causa esse medo, aquela te paralisa. Então, esse estímulo, ele gera uma resposta de alerta no organismo. E essa reação inicial, ela dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera os hormônios do estresse, que é a adrenalina e o cortisol. Tá? Ele balançando a cabeça, que é isso mesmo. Preparando assim o indivíduo para lutar ou fugir. E isso realmente acontece. A pessoa, quando está com medo, ele parte para cima ou ele corre. E a resposta anterior ao medo, ela é conhecida por ansiedade. E na ansiedade, o indivíduo ele teme antecipadamente o encontro com a situação ou o objeto que possa lhe causar esse medo. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o máximo seria o pavor, como eu falei, e o mínimo seria uma leve ansiedade. O medo ele pode se transformar numa doença, numa fobia. E quando isso acontece, quando ele se transforma em doença, é quando ele passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento psicológico na pessoa. Eu conheço aqui entre a gente pessoas que têm pavor de bichos, que se encontram ali, dá aquele estalo assim, e fica parada no lugar ou sai correndo. Isso tudo é medo. Eu nem vou citar a pessoa, nem vou falar nada aqui, que muitos já conhecem e sabem como que é. E todos nós aqui temos medo ou pavor de alguma coisa. Mas hoje em
dia, o que mais paralisa nós cristãos é o medo de enfrentar certas situações. E aí, alguns dias atrás, eu vivi uma situação, não eu, mas uma pessoa no meu GR estava paralisada. Ela queria ficar em casa e não ir ao encontro do GR naquela semana por medo. Ela me procurou e falou que aquela semana ela não iria ao GR porque o lugar que nós iríamos era um lugar muito conturbado. E aí ela não iria. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite o que Deus ministrou no meu coração através dessa experiência que eu vivi, e espero que vocês também possam ser tão abençoados quanto eu fui. Então, como vencer o medo? Em primeiro lugar, fortaleça-se no Senhor. Gostaria que a igreja lesse comigo Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, como eu falei aqui, o medo nos paralisa, muitas vezes, nos impede de seguir adiante, de trabalhar no reino de Deus, e é somente no Senhor que a gente encontra a força para vencer esses medos e seguir adiante. Mas aí você pode me perguntar, como é que eu vou encontrar essa força no Senhor? E aí a resposta vem através da oração, através do jejum e da leitura da Bíblia. Porque quando você está se relacionando com Deus, quando você está em intimidade com Ele, você tem uma vida de oração. Então, se você ora, você vai sentir a presença de Deus, Deus vai te fortalecer e você não vai temer. O jejum é a intensificação dessa oração. E a leitura da Bíblia é a resposta de Deus para as nossas vidas, é o momento que Ele fala conosco. E aí, alguns dias atrás, o nosso irmão Austrélia, que está sentadinho lá atrás, ele postou no WhatsApp a seguinte frase: as insatisfações, medos e angústias que nos assaltam durante a nossa caminhada são nada mais e nada menos do que os efeitos colaterais do comportamento cristão consumista associado à falta de satisfação plena em Cristo Jesus. Ou seja, o medo, a insegurança e as insatisfações são efeitos de se viver uma vida parcial, insatisfatória e fora dos propósitos de Deus para as nossas vidas. O que ele quis dizer com isso? Você só busca Deus para consumir das bênçãos do Senhor, que nem o irmão Márcio, 2 domingos atrás, falou na nossa sala ali de líderes. É aquela hora que você vai orar ao Senhor e você fica só assim: me dá, me dá, me dá, faz, mas você nunca busca o Senhor para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para pedir que o Senhor te complete plenamente, te faça satisfeito na presença dEle. Porque quando nós estamos satisfeitos na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, Ele acalma o nosso coração, Ele tira todo esse medo. E aí, enquanto nós estivermos buscando a Deus somente para consumir suas bênçãos, nós nunca o venceremos. E aí, essa pessoa do meu GR me procurou falando que ele não iria ao GR aquela semana. Eu lembro que eu virei para ele e falei assim: não, você não pode deixar de ir ao GR porque você está com medo. Você está com medo? Então a sua obrigação é se preparar mais. Você já se prepara para ir no GR? Você já ora, você já jejua pelo encontro, você já lê a Bíblia. Então agora essa semana você vai intensificar isso. Você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, vai jejuar mais. Porque o Espírito Santo de Deus vai ministrar o seu coração e esse medo vai sair, vai sumir. E eu não aceito você não ir por medo, falei com essa pessoa. E aí depois aqui, ainda teve a vigília de oração. E ele veio nessa vigília. E eu acredito que foi ali, nessa vigília, onde a gente veio somente para adorar e exaltar o nome do Senhor, que Deus fez uma grande mudança na vida dele. Mas eu falo mais à frente para vocês dessa mudança. Mas para a gente vencer o medo, como eu falei aqui, é preciso a gente se fortalecer no Senhor. E todas as vezes que o medo quiser nos abater, é preciso a gente lembrar da promessa dele em Josué 1:9, que diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. E essa promessa ele fez em Josué, mas essa promessa ele cumpre até hoje
conosco, basta a gente se firmar nele. Mas em segundo lugar, como vencer o medo? Proteja-se corretamente. Eu gostaria que a igreja lesse comigo Efésios 6:11. E vestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra os lados do diabo. A palavra de Deus aqui diz, e está bem grifado ali, revestir-vos de toda a armadura. Nada pode faltar. E aí talvez alguns irmãos aqui ainda não saibam como é composta totalmente a armadura de Deus. E aí a gente tem que olhar a armadura de Deus no contexto dos soldados de antigamente. Como ela era antigamente, para a gente entender o que a palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo 14. Que diz assim: a armadura de Deus ela é composta dos seguintes itens. Primeiro, o cinturão da verdade. E ela tem como objetivo sustentar o corpo e proteger algumas áreas do abdômen e firmar a couraça. Eu trouxe aqui a figura aqui para ficar mais fácil de entender o que é exatamente a armadura de Deus que nós estamos falando. Espiritualmente falando, nesse caso, nós precisamos guardar o nosso entendimento com as palavras de Deus, com a Bíblia. A gente precisa ter o nosso entendimento voltado aqui para a palavra do Senhor. É tanto que tem um versículo que diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente só cresce através da palavra de Deus. Obrigada, Gabi. Mas em segundo lugar, vem a couraça da justiça. Como vocês podem ver, é aquela parte ali de bronze ali que vai cobrindo todo o peito assim, do soldado. E aí, ele tem como objetivo proteger o corpo, mas principalmente o peito, que é a área do coração. E, espiritualmente falando, é a gente proteger o nosso coração das acusações do diabo. É a gente entender que as boas obras não nos fazem justos, mas que a justiça de Deus em nossas vidas vem através do novo nascimento em Cristo Jesus. Ou seja, não adianta a gente achar que porque a gente faz boas obras, porque a gente trabalha e tudo, que a gente é justo. Não. A gente só é justo porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário em meu e em seu favor. E quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele nos justifica. Então a gente precisa ter isso sempre guardado com a gente, porque senão o diabo vai sempre acusar e falar: pra quê? Você fazendo essa obra aí, você trabalhando, você já está de bom tamanho, segue em frente, não precisa mais nada. Mas em terceiro lugar, a gente vê as sandálias do Evangelho da Paz. E ela tem como objetivo facilitar o caminhar. Quantos aqui já andou no meio de pedregulho, num descalço, coisa assim? É horrível. E aí o soldado, quando ele sai à guerra, independente do solo, ele tem que estar preparado para ele andar, para ele correr. E as sandálias faz isso, ele facilita o caminhar. Espiritualmente falando, a gente precisa estar preparado, porque a gente não sabe que tipo de solo a gente vai encontrar no meio do caminho. A gente não sabe como é que vai ser as pessoas, então a gente precisa estar preparados para o momento que surgir, para a gente anunciar o Evangelho. Então você precisa estar em todo o tempo preparado para você falar do Evangelho de Cristo, para você falar da graça salvadora do Senhor Jesus. Você tem que priorizar os interesses do reino de Deus, não é só priorizar a sua vida, só priorizar aquilo que você quer. Você tem que estar sempre preparado para falar do Evangelho de Deus, porque você nunca sabe a hora que Deus vai te dar a oportunidade. Você nunca sabe qual é o momento correto de falar. E indo mais adiante, a gente vê o escudo da fé. E ele tem como objetivo proteger o guerreiro. A gente vê aqueles filmes de ação antigo. Ontem mesmo a gente estava assistindo um filme lá em casa chamado Ressurreição, e a gente viu o exército saindo ali à luta, e a gente via os soldados carregando ali o escudo ali, e todas as vezes que iam as flechas, as espadas, a gente via ali os soldados embraçando ali o escudo para se proteger. E essa é a função do escudo. Espiritualmente falando, embraçar o escudo da fé significa você acreditar no que Deus disse. Porque, vamos ser sinceros, às vezes a gente pode conhecer toda a Bíblia, toda. E eu conheço gente que já falou comigo assim: eu conheço a Bíblia do início ao fim, mas não acreditar nela. E aí, é preciso a gente acreditar no que diz a palavra de Deus. Não somente conhecer, mas é preciso a gente crer no que está escrito aqui, em tudo que foi falado aqui. Porque só
Só acreditando na palavra de Deus é que a gente terá proteção, igual aquele escudo ali dá ao soldado. É só acreditando na palavra de Deus que a gente vai conseguir vencer as tentações. É só acreditando na palavra de Deus que a gente vai conseguir se livrar das acusações do diabo. Em quinto lugar, vem o capacete da salvação. E ele tem como objetivo proteger a cabeça. Todo mundo sabe aí que o capacete é para proteger. Mas espiritualmente falando, tomar o capacete da salvação significa sempre lembrar que o nosso alvo é a salvação. A salvação deve ser o que protege as nossas mentes dos intentos e ataques do diabo. É a gente lembrar que a gente é salvo em Cristo Jesus e que não adianta o Satanás vir ao nosso encontro falando ao contrário, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos salvos. E a gente precisa resguardar isso, a gente precisa ter isso em mente, senão a gente se deixa levar pelas ciladas que o inimigo coloca no nosso caminho. E em último lugar vem a espada do Espírito, e ela serve para atacar, para você ir à luta, não somente para se defender, mas para você também atacar o inimigo. E a espada do Espírito aqui, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a melhor arma que nós temos para nos defender, mas também para atacar. Ela é a única que pode vencer o nosso inimigo. E se a gente conhece a palavra de Deus, a gente consegue vencer. A gente vê um exemplo bem claro disso, Jesus Cristo quando estava sendo tentado. Satanás conhecia a palavra de cor. E ele tentou Jesus usando as palavras da Bíblia. Mas Jesus rebateu cada uma das tentações dele usando a palavra. Então a gente precisa conhecer, porque é só assim que a gente vence o inimigo. Mas como a gente pode vencer o nosso medo? Em terceiro lugar, conheça seu inimigo. Efésios 6,12. A igreja leia comigo, por favor. Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, a gente vê até hoje em dia, com várias lutas que têm ocorrido, deixa eu chegar para cá para não tá? Com várias lutas que tem, com várias guerras que têm ocorrido, que nenhum país, nação, ou seja lá estado que for, ele sai para uma guerra sem ele conhecer o seu inimigo. Ninguém em sã consciência faz isso. Por que nós cristãos vamos ser diferentes? Eu estava vendo alguns meses atrás, eu acho que a maioria da igreja que teve a oportunidade de ver, um filme chamado Quarto de Guerra. Quantos aqui já viram esse filme? Aí, uma boa parcela da igreja. E o filme inicia com a senhora falando exatamente sobre isso, que o marido dela era soldado dos Estados Unidos, e todas as vezes que o país ele saía a guerrear, eles se reuniam em volta de uma mesa, e ali eles lançavam estratégias, eles procuravam conhecer o inimigo que estava do outro lado, para eles poderem lançar as estratégias de ataque e defesa. Porque não adianta também só irem para atacar, eles precisam se defender. Então ela começou falando a história ali sobre o marido dela, de como eles faziam isso, como exército de um país faz isso. E ela voltou essa mensagem dela para o lado cristão, falando que nós como cristãos, nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos ir à luta, mas conhecendo o nosso inimigo, sabendo todos os pontos fortes e os pontos fracos de Satanás, sabendo como ele vem ao nosso encontro, como ele tenta nos derrubar, como ele tenta nos laçar. E a gente também tratar, a gente também lançar estratégias de defesa e de ataque, porque a gente não pode ficar só se defendendo, a gente precisa atacar também. Então, como a gente pode vencer o nosso medo? É nunca indo para a batalha sem saber o que está contra você. E esse tem sido um grande erro da maioria dos cristãos, porque a maioria dos cristãos tem pensado que o diabo não existe, que é algo irreal, faz de conta, uma historinha de ninar para colocar medo nas pessoas. Não, o diabo é real, ele existe. E ele está ativo hoje e ainda continuará por muito tempo, até
a derrota dele, que diz que ela é descrita em Apocalipse 20:10, que diz quando ele será lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, a gente precisa estar atento ao nosso inimigo. É tanto que 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Não é só você que tem sofrido, não é só atrás de você que o leão tem andado. O diabo ele tem andado atrás de muitos, mas muitos têm caído por não conhecer esse inimigo, por achar que é algo irreal. É tanto que a gente precisa conhecer, porque a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso redor como um leão que quer nos tragar. E no livro A Arte da Guerra, Sun Tzu fala sobre a importância de se conhecer o inimigo. E ele resume isso na seguinte frase: se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida, sofrerá também uma derrota. Se você ainda não parou para pensar nisso, pare, anote e guarde com você. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida, sofrerá também uma derrota. Por isso, meus irmãos, é preciso conhecer o adversário, saber contra quem você está lutando. E em quarto e último lugar, permaneça firme. Efésios 6:13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido o mundo, permanecer inabaláveis. Eu frisei que permanecer inabaláveis porque a gente precisa permanecer firmes. Mais do que resistir o dia mau, e o dia mau vem às vezes com tanta intensidade, tantas vezes na nossa vida, mas mais do que resistir o dia mau, a gente precisa permanecer firme, porque o dia mau ele não acontecerá somente uma vez. Enquanto nós estivermos vivos, nós sofreremos os ataques do diabo. E aí a gente precisa guardar conosco, precisamos lembrar sempre o que diz Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A nossa firmeza, a nossa estabilidade, ela está totalmente ligada, diretamente ligada ao quanto nós confiamos no Senhor. Então, se você não tem andado firme, você não tem andado de forma estável, é porque você não tem confiado tanto no Senhor. E aí a gente precisa confiar nele de forma plena e completa, porque assim a gente permanece firme. Firme para vencer o dia mau e firme depois de ter vencido. Porque a gente sabe que quando a gente vence o dia mau, dá aquele momento assim de paz, de tranquilidade, mas é para você já se preparar para outro dia mau que irá vir. Porque o inimigo, ele é astuto, ele sempre prepara uma cilada para a gente, sempre prepara algo para nos pegar. Então a gente precisa estar sempre firme para a gente não se abalar. E eu concluo dizendo o seguinte: não tenham medo de trabalhar no reino de Deus. Não tenham medo de se envolver na obra do Senhor. Todas as vezes que o pastor Weldo vinha aqui à frente te convidar a fazer parte do ministério, todas as vezes que o líder de GR te chamar a assumir uma posição dentro do GR, não tenha medo, não arrume justificativas, mas se coloque diante do Senhor e diga: eis-me aqui. Porque Deus ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo 7. E ainda para aqueles que têm medo de trabalhar na obra do Senhor, o Senhor Jesus disse lá em Lucas 10:19: em autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Então, meus irmãos, não tenha medo de fazer parte de uma liderança do GR, não tenha medo de trabalhar no reino de Deus, de assumir um ministério, de fazer parte do Ministério de Geração Luz. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo e Ele há de sustentar você todo o seu caminhar, porque Ele nos dá a promessa, Ele nos diz que Ele é conosco. E quanto àquele meu liderado que eu falei com vocês, que ele estava com medo,
essa pessoa ela estava com medo de ir no GR aquela semana. Logo na sexta-feira a gente teve uma vigília aqui. E ela veio, participou da vigília. E no sábado ela foi sim no GR. Ela participou e foi uma das pessoas que foi usada por Deus naquele encontro ali para abençoar a vida da pessoa na casa onde a gente estava, para se dispor a trabalhar ali no reino de Deus. E aí depois eu conversando com essa pessoa, ela falou comigo assim, eu falei para essa pessoa, conversando com ela, aí eu falei assim, a gente estava falando sobre o encontro de sábado, depois eu falei assim, tá vendo, você estava com medo de ir no GR, né? Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, eu estava, mas na sexta-feira Deus mudou isso no meu coração. Na sexta-feira o meu medo passou. Eu falei, pois é, e como Deus te usou naquele encontro? E Deus ainda vai te usar muito mais. É só você não ter medo. Todas as vezes que você tiver medo, intensifique a sua oração, intensifique a busca por Jesus. Foi o que eu falei com ele. E a mesma coisa eu digo para cada um de vocês, meus irmãos. Todas as vezes que o medo quiser abatê-los, não deixe isso acontecer, mas você intensifique o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Busque mais dele. Eu tenho buscado mais de Deus e tenho tido experiências assim, tremendas. E esse sábado, nesse encontro, foi um encontro assim, memorável para todo o nosso grupo. E a gente sentiu grandemente a presença do Senhor agindo naquele local. E foi algo assim totalmente sobrenatural. A gente acho que não teve nenhum encontro tão tremendo igual esse. Mas porque nós buscamos mais a presença do Senhor. Então eu gostaria que você não se deixe vencer pelo seu medo, mas que você deixe Deus te usar. Vamos curvar nossa cabeça agora, vamos estar orando. E você que sentiu ali no coração o desejo de fazer parte da obra de Deus, mas que tem se deixado vencer pelo medo, coloque agora diante do Senhor esse medo e peça a Deus para tirar tudo isso de você e que você possa, em nome de Jesus, fazer parte, que você possa ser um dos guerreiros do Senhor Jesus. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nessa noite, clamando ao Senhor, Pai, que venha ao nosso encontro nessa noite, tirando todo o medo, ó Deus, tirando tudo aquilo que nos impede de fazer parte da obra do Senhor, de colocar a mão no arado e seguir adiante na obra contigo, ó Deus. A tua palavra, Senhor, diz que o amor lança fora todo medo. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta noite que encha os nossos corações de amor, ó Deus. Amor pela tua obra, amor, ó Deus, pelos perdidos, ó Pai. Que o nosso coração possa transbordar de amor, ó Deus, de forma que o medo, Deus, não venha nos vencer. De modo, ó Deus, que as ciladas que o inimigo colocam diante de nós não venham nos impedir de trabalhar, de fazer parte da obra do Senhor. Mas como Jeremias, ó Deus, nós possamos dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Faça, Senhor, conforme a tua vontade, ó Deus. Pai, que a cada dia o Senhor seja, Deus, com estes irmãos, tirando o medo, ó Deus, lançando fora todo o medo e usando eles como instrumento do Senhor para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Faça, Deus, com que esta igreja aqui seja uma igreja de trabalhadores, pois como disse, ó Deus, como diz a tua palavra, os campos estão brancos, já é tempo da colheita, mas para isso é necessário trabalhadores. Nós devemos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores, e é isso que nós fazemos nesse momento. Clamamos ao Senhor, Deus, que mande trabalhadores para a tua obra. Deus, aqueles que nessa noite sentem o desejo de fazer parte, ó Deus, dos ministérios da igreja, de fazer parte, ó Deus, de algo no GR, que o Senhor confirme isso no coração deste irmão, e que ele possa, Deus, procurar um líder de GR, que ele possa procurar o pastor, e que ele possa se dispor, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, Deus. Levanta, Pai, nesta igreja, homens e mulheres guerreiros, segundo a tua palavra, que a cada dia, Deus, eles possam vencer o medo e deixarem ser usados pelo Senhor. Deus, nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém.